O tema do programa de hoje é Jinshin-Jitsu. E para conversar sobre isso, eu estou trazendo Jane Guedes, que é uma sócio-terapeuta, uma massagista, massoterapeuta de Ayurvédica, incrível. Nesse momento ela não faz tanto isso, mas vocês sabem, os conceitos estão ligados, os conceitos vieram do Oriente, e ela é uma ótima astróloga. E nesse momento ela faz um link entre Jinshin-Jitsu e astrologia. Nós estamos conversando, e hoje a ideia é conversar sobre isso no programa, sobre essa arte de cura japonesa. E eu dizia que o Jiro Murai trouxe para o Ocidente, mas isso é uma incorreção. Sim. Quem trouxe mesmo foi... A única discípula dele, mulher, né? Ele teve 2 discípulos, o médico Kato, que é um japonês, está no Japão, e a Mary Burmeister, que era americana, né, viva ainda com 89 anos, americana de descendência japonesa, que encontrou, ela foi para uma viagem para o Japão, realizar um sonho que era ser diplomata, e foi ensinar inglês para os japoneses. E numa dessas andanças, porque Jiro Murai dava muitas palestras, em casa de amigos, e na rua e tal, ela encontrou, cruzou com ele, e ele olhou para ela e sentiu que ela seria uma peça-chave na história do Jinshin-Jitsu, né? Uma figura assim, importantíssima. E a convidou, você quer levar esse presente para a América? E ela aceitou, sem saber o que estava aceitando, ela mesma relata isso. Foi incrível, e ela, na verdade, ela escreveu pela primeira vez, ela começou a escrever. Porque Jiro Murai passava tudo como era na tradição, no Oriente, né? E no Japão. De maneira oral, de pai para filho, e isso ao longo do tempo foi se perdendo, né? Então, com a prática, com ela, com a discípula, estudaram 12 anos juntos, né? Depois ela veio embora para a América e tal, e aí ela começou a ministrar aulas para os americanos, para os europeus. Então, ela sistematizou o conhecimento, colocou em livro. Em apostilas, livros, textos. Quando a gente dá o curso de autoaplicação, este que eu vou dar agora esse final de mês, e qualquer outro praticante que for, ensinar a arte de como adentrar, né, nessa filosofia, nesse método, a gente traz esse presente da Mary. São 3 livros, textos, 1, o 2 e o 3, ainda assim bem iniciantes, a gente vê, com uma prática muito genuína, muito, eu diria, sem muita pretensão. Ela foi escrevendo sobre o que ele dizia e praticava, e ela também praticava. Está tudo ali. Então, são consideradas pérolas dentro do Jinshin-Jitsu, né? E a partir disso, agora, em 1999, foi lançado o livro da nora dela, Alice Burmeister, e Tom Monte, é uma parceria com um livro célebre, maravilhoso, O Toque da Cura, que aí sim foi um boom, né? Pronto, e quem quiser aprofundar já sabe onde, né? Está traduzido. Encomendar, provavelmente sob encomenda, em qualquer livraria, importante, né? O Toque da Cura, da editora Ground, e os autores são Alice Burmeister e Tom Monte. Jane, tu disseste está tudo ali. Que conceitos estão ali e que são importantes de compreender? Bem, eu acho que a coisa mais importante que eu considero, na verdade fica difícil eleger, né, Lorena? Mas assim, num tempo curto, o conceito das travas de energia de segurança. O que são? Jiro Murai falava que são seres energéticos. A Mary também diz. Então, eles têm que ser tratados com muito carinho, com muita delicadeza. Por isso que a gente toca suavemente. São toques suaves, gentis, né? Não é massagem, não precisa apertar. Não tem movimento. Não há movimento. São simplesmente um toque com as mãos, né? Porque eles são tridimensionais, são locais tridimensionais, não são pontos, como na acupuntura, por exemplo, né? São regiões que têm mais ou menos 7 centímetros de diâmetro, né? Tem uma altura, uma profundidade, uma largura, são tridimensionais, né? E isso são chaves, são chamadas de chaves para o reino, né? Então, o que acontece? Como aquela chave de disjuntor, por exemplo? Exatamente. Chamamos de... Tem uma, vamos dizer assim, uma semelhança, né? Porque ele protege o sistema como um todo. É um sistema de alerta, de alarme. Por exemplo, se você tem uma desarmonia,
uma dormência, um inchaço na perna, uma dor de cabeça, uma insônia, qualquer mal-estar, uma dificuldade digestiva, né? Uma ansiedade, seja onde for, nessa região onde você está sentindo alguma coisa, estão localizadas algumas travas de segurança. Então é como se elas desligassem, elas mostram um sinal, né? De que algo acontece ali, é um sistema de alarme. Tem uma sobrecarga. Então, o praticante vai eleger alguns fluxos de energia, que são caminhos, né? Vai tocar numa ordem, aí é que está a diferença. Eles não são tocados aleatoriamente, são tocados numa ordem sequencial, como que abrindo um código, para descobrir um segredo. E, na verdade, esse segredo é abertura para deixar fluir a energia universal. Aí você desbloqueia, né, aquela região e passa a manifestar a harmonia. Agora, cada trava, ela tem uma qualidade específica, tem um número, há toda uma inter-relação, uma magia, como eu digo, né? A magia dos números, a matemática do ser, como eu chamo, porque cada local, ele tem uma mensagem, como um mantra, como uma oração, tem uma qualidade específica para aquela região, né? Então, são seres mesmo. Jiro Murai chamava de deuses e deusas. As travas pares eram as deusas, as ímpares eram os deuses, masculino e feminino. Então, numa linguagem mais moderna, talvez assim os arquétipos, né? Esses seres que moram no nosso inconsciente coletivo e está dentro de nós e que clamam. Na medida que a gente toca, é como se a gente apaziguasse essas energias, né? É muito interessante. Essa também se estuda muito na parte filosófica, né? Na fisiofilosofia. Mas essas travas, eu gostaria de depois, não sei se no final... Demonstrar alguma coisa, demonstrar quem sabe. alguma coisa. Mas vamos passar um pouquinho também, porque tu falaste da importância das mãos. Ah, sim. As mãos... Eu fico preocupada um pouco com o tempo, então nós vamos já falar Nós vamos sobre dançar a importância nesse das tempo mãos. aqui. A importância das mãos, porque, na verdade, dentro dessa arte, tem duas coisas fundamentais que não dá para viver sem elas. Faz parte. Né? A gente aprende que qualquer coisa que tu queira retirar, qualquer miséria humana, qualquer desarmonia, qualquer dor, qualquer lamento, tá? Você tem tudo para harmonizar, que são as tuas mãos e a respiração. As mãos são chamadas de cabos de recarregar bateria. Olha. Exatamente como a gente faz com os carros, né? Ficam parados, a gente pede ajuda de outro carro para fazer a conexão. Mas não como muitas pessoas me perguntam. Mas você não fica esvaziada, não fica sem energia ao tocar, ao reorganizar a energia do outro? Não, porque a gente não faz nada, nós somos apenas um canal por onde fluem os poderes estéticos do Criador. Né? Então, é apenas uma forma de recarregar, é colocar as suas mãos de uma maneira consciente, né? Uma ordem combinada, sequencial, com consciência. Né? Então, esse eu acho que é um sentido, um conceito muito especial de energia das mãos. Mesmo porque na palma das mãos, assim como na sola dos pés, tem uma entrada poderosa de energia que nos conecta com a fonte diretamente. Então, o gesto célebre do Jinshin Jitsu é tocar a palma das mãos. O centro da palma da mão. O centro da palma. Ou assim, ou ao mesmo tempo, ou na forma de oração. Acionando essa grande porta de entrada, a gente se conecta diretamente com a matriz primordial, que é o nosso código, né, verdadeiro. Tu vais ter que experimentar, porque eu sei que muita gente está pensando assim, mas será que isso funciona? Vais ter que experimentar. E minha recomendação é experimenta, experimenta. É, porque sem a prática não é nada, é pura teoria. E fica atento, né? E fica atento. Porque quanto mais pratica, porque Lorena, isso é uma coisa natural, né? Já não precisa crer para ver acontecer. Não. Agora esse fluxo tu disse se estabelece e muda algo na pessoa que está recebendo ou que está se auto-aplicando, né? Tu disseste uma coisa muito verdadeira, né? Não é à toa que tu já recebeu o Jinshin Jitsu bastante. Já. É inato da sabedoria do homem. É natural do homem, e é verdade. Jiro Murai acreditava e deixou escrito e falou para Mary que é mais antigo do que Buda, do que Moisés. Então, na verdade, é tão antigo
quanto a existência do homem na Terra. Porque esses locais sempre estiveram no nosso corpo. Agora, a consciência deles e como usar, isso faz toda uma diferença. Então, a prática, ela é fundamental. Jane, vamos para o uso dos dedos para essa harmonização, porque aqui é um ponto síntese Sim. e já dá um resultado. Que tem a ver com a sexta profundidade. Agora nós vamos entrar num outro conceito das profundidades, que são 5 no corpo físico. A sexta ainda está no físico, mas já faz uma ponte para o espiritual, e mais 3 ao nível espiritual. Mas os dedos, né, continuando com a magia dos dedos, cada um está ligado a uma profundidade, a uma atitude específica. O que é atitude para a gente jiu-jitsu, né? Atitudes são reações emocionais, né, que são cristalizadas, né, que ajudam a bloquear toda a energia vital. Então, é uma forma de te desarmonizar rapidamente, é tu entrar nessas atitudes. E elas são em 5, né, que estão ligadas a cada dedo. Então, por exemplo, um polegar, simplesmente Vamos rapidinho dizer o nome das 5, porque aí no próximo bloco a pessoa volta e te ouve falar detalhadamente sobre cada uma. A primeira profundidade tem a ver com a preocupação. Preocupação. A segunda com a tristeza e o dedo anelar. A terceira com a raiva, o dedo médio. A quarta com o medo, né, o dedo indicador. E a quinta com o dedo minguinho, né? E significa pretensão, esforço. Então, preocupação, tristeza, raiva, medo e pretensão. Ok. Algumas dessas coisas, né, que a Jane está chamando nesse referencial teórico de atitudes, nós chamamos de emoção, nós chamamos de sentimento. Então, acompanhe um pouquinho para entender a diferença. Até daqui a pouco.